Grandeza angular aqui vai ser a velocidade. Bom, o que é interessante? Todos os movimentos angulares eles vão ter um período, né? Ou seja, o tempo certinho para que um ciclo ele possa acontecer. Então pensa comigo, algumas análises aqui. Imagina que eu queira calcular a velocidade linear da borda. Então, imagina aquelas crianças ali, aquele gira-gira tem um raio R, tá? Vou escrever ele de cima assim, ó, aqui, ó. Então, esse aqui é o gira-gira visto de cima, ele vai ter um raio R. Então, imagina uma criança bem aqui, que ela vai executar todo o giro, certo? Ou seja, ela vai percorrer toda a circunferência. Então, é 2πr. Isso ela percorreu em quanto tempo? Num tempo que é exatamente igual ao período. É isso que o movimento uniforme, o movimento circular, ele traz para a gente. Então, eu posso escrever que ele gastou o período. O período não é o tempo para realizar um ciclo. Então, está aqui. Essa daqui é uma das fórmulas para calcular a velocidade linear, ou seja, a velocidade tangencial com que a criança está girando nesse gira-gira. Bom, se você quiser, pode ir pensando em algumas variantes, tipo assim, o período não é o inverso da frequência, eu também posso escrever assim, 2πrf. É uma outra forma, certo? Só que olha lá, eu também posso não querer calcular esse deslocamento linear da criança, mas eu posso conferir que ela percorreu um ângulo de 2π. Então, o meu deslocamento agora angular foi de 2π radiano. E quanto tempo ela demorou para percorrer esse 2π radiano? Também foi o período. Então isso eu chamo agora de velocidade angular. Então 2π pelo período. Isso aqui é a nossa velocidade angular, certo? Então eu posso calcular dividindo os 2π, certo? No tempo exato de um ciclo. Deixa eu colocar logo aqui, que essa fórmula é interessante para nós. Também posso, se eu quiser escrever 2πf, né, já que o período é o inverso da frequência, também isso vai ser velocidade angular. Também posso escrever assim, ΔΦ sobre ΔT. Porque não necessariamente ele complete um ciclo, certo? Então imagina que ele vai percorrer só um ângulo, não deu tempo de percorrer um período todo. Então é possível que a gente faça o cálculo desse jeito aqui. Muito bem. Dá para perceber as duas fórmulas ali, 2πr sobre t da velocidade linear e 2π sobre t, ó, 2π sobre t está bem aqui, ó. Isso aqui não é a velocidade angular? Então, podemos escrever numa última abordagem, em vez de 2π sobre t, é a velocidade angular vezes r. Que aí, deixa eu reescrever, só para a gente perceber aquela verdade que a gente está comentando aqui. Se você quer pegar uma grandeza que é linear, que no caso é a velocidade, v, e quer transformar em uma grandeza angular, é só dividir pelo raio, certo? Simplesmente assim. Bom, dá para perceber que eu vou ter a unidade aqui, já que a velocidade angular é um ΔΦ sobre ΔT, vai ser radiano por segundo. Essa vai ser a nossa unidade de velocidade angular, lógico, no sistema internacional, radiano por segundo.
Tá, nós temos radiano por minuto, radiano por hora e diversas outros tipos, né, de velocidade angular, mas vai depender muito do tempo, né? E por fim, a aceleração angular. Bom, a aceleração angular, nós também temos algumas formas de defini-la. No caso, a primeira, a aceleração angular, a gente vai chamar de alfa agora, tá? Nada mais é do que a variação da velocidade angular pelo tempo, né? A aceleração lá na escalar não era uma variação de velocidade pela variação do tempo? Pois é, aqui vai ser variação de velocidade, só que angular pelo tempo. Isso vai ser aceleração angular. Só que também a gente está vendo que eu posso pegar a aceleração que é linear e dividir pelo raio. Ou seja, essa transformação de uma grandeza linear para uma angular só dividindo pelo raio continua sendo válida aqui na aceleração. Correto? E dá para perceber pela primeira fórmula lá, variação de velocidade angular por variação de tempo, que a unidade de aceleração angular é radiano por segundo ao quadrado. Muito bem, né? E aí nós podemos finalizar com um quadrinho, com todas as comparações. Se eu tenho grandezas lineares, que no caso é S, V e A, eu consigo transformar todas essas grandezas lineares em angulares dividindo por R. Está aqui em cima, olha, dividindo por R. Então, se eu pego S e divido por R, agora eu tenho φ. Se eu tenho V e divido por R, eu tenho ômega. Ômega é aquele Wzinho, né? Se eu tenho A e divido por R, eu tenho alfa, que é a aceleração angular. Bom, fechamos aquilo que precisamos para resolver alguns exercícios. Bora lá então, né? Nos divertir. Olha o que diz a primeira. A respeito dos movimentos periódicos dos ponteiros de um relógio, responda: o que é preciso analisar para conhecer a frequência do movimento de um ponteiro? Bom, para analisar a frequência do movimento de um ponteiro, eu preciso saber qual é o período, né? Precisamos saber o tempo que ele demora para fazer um ciclo. Então, na letra A, a gente pode dizer aqui, né? Precisamos saber, já que frequência é a quantidade de ciclos, saber quantos ciclos ele faz, no caso por segundo, tá? Mas pode ser uma unidade de tempo. A letra B diz: qual é a frequência de movimento do ponteiro das horas, tomando o dia como unidade de referência do tempo? Olha só o que ele está pedindo para mim. Então, frequência de movimento. Então, frequência significa a quantos ciclos numa unidade de tempo, que no caso ele quer que a unidade de tempo seja dia. Então, o ponteiro das horas, em um dia, quantos ciclos ele realiza? Bom, dá para perceber que em um dia o ponteiro das horas dá 2 voltas no relógio, né? Então ele completa 2 ciclos a cada um dia. Certo? Então essa aqui seria a frequência, né? Do ponteiro das horas, tomando como a unidade de tempo sendo o dia. Poderíamos ter tomado qualquer outra unidade de tempo. Olha essa aqui. Qual o período do movimento do ponteiro dos segundos em um relógio analógico? Muito bem. Bom, a gente sabe que ele percorre todo um ciclo, ou seja, ele dá uma volta toda em quanto tempo? Sabemos que é 60 segundos. Então isso aqui está mais do que simples, né? Então, em 60 segundos, ele completa um ciclo.
certo? Período é o tempo para ele realizar um ciclo. Se ele dá uma volta em 60 segundos, aquilo ali é o período dele. Acabou. É análise simples desse jeito. Olha a próxima. Uma roda está girando com uma frequência de 10 Hz. Qual o período